Então eu cansei de ficar fazendo end stops de Durepox com um cheiro nocivo e que só funcionavam uma vez e depois queimavam. Então eu tive outra ideia, tentei fazer ele com uma outra estrutura. Aí eu tive a ideia de pegar essas pontas de lapiseira, né? Não sei se vocês já viram essas lapiseiras de metal. O bico delas é todo feito de metal. Então, e ele tem um diâmetro específico, né? Você consegue comprar uma lapiseira de 0,5 ou uma lapiseira de 0,7, 0,5 milímetros. É quase um 0,4 de uma impressora convencional. E ele se encaixava perfeitamente nessa pontinha de ferro de solda. Lembra do ferro de solda que estava queimado? Que eu peguei os fios de dentro? Então, cortei a pontinha dele e fiz esse hot end agora de bico de lapiseira com ponta de ferro de solda. E qual isolante eu usei, né? Já que agora não dá mais para usar o Durapox e nem a fibra de vidro. Então, eu lembrei que existe um outro material que é muito fácil de se achar nas casas, que eu tinha aqui em casa, e que aguenta altas temperaturas, né? Que é o gesso. O gesso ele é um composto, né? Sulfato de cálcio, se eu não me engano. Você mistura com água, vira uma pasta, você passa essa pasta em algum lugar. Quando ela seca, ela vira um objeto durinho e que aguenta altas temperaturas. O gesso ele é um material refratário, né? Você consegue usar como molde para derreter metal dentro. Então o metal derreteria primeiro do que o gesso. Então ele é uma ótima forma de eu fazer o meu hot end. Então eu revesti todo o meu hot end com gesso e coloquei ele dentro da capinha ali de ferro de solda. E por fora eu também até passei um pouquinho de Durepox, mas só realmente para fixar, para ter um local ali, um bolso para poder encaixar o meu sensor de temperatura. E aí finalmente eu tive como fazer os meus primeiros testes ali de derreter filamento, né, nele. E eu tive um dia que passei perto de uma loja de eletrônica e, bom, eu já tinha feito uma série de testes com aqueles termistores de 5 ohms, mas não tem como. 5 ohms é muito pouca resolução para você conseguir fazer um sensor de temperatura para um hot end. Para vocês terem ideia, a 25 graus Celsius ele está com 5 ohms. A 240 ele estava com 0,9 ohms. É uma queda de 4 ohms aí, mais ou menos. E isso, quantos graus se passaram? Muitos. Foram mais de 200 graus que passaram. Então é uma resolução muito baixa, não tem como a máquina saber, sei lá, caiu 1 ohm, qual a temperatura ele está. Pode ser uma faixa muito grande de temperatura, então não dá para imprimir com PLA entre 150 graus ou até 240, sabe? Eu precisava da temperatura exata para fazer esse tipo de impressão. Então eu passei naquela loja e comprei, né? Aproveitei que estava muito barato, comprei logo 3, esses termistores de 100k, de 100 mil ohms, né? 100k ohm. Eles são bem baratinhos. Eu comprei 3 para poder fazer os meus sensores de temperatura, tanto do hot end quanto da mesa aquecida. E esses sim eu poderia conectar diretamente no Arduino sem nenhum problema, porque ele foi feito para usar esse tipo de termistor. E aí eu economizo toda aquela gambiarra que eu tinha feito ali embaixo, com dissipadores de calor e aquelas ventoinhas ali embaixo. Eu tirei, eu não precisava mais, porque agora eu tenho como medir a temperatura sem precisar de um circuito separado. Eu consigo puxar um fio e ligar diretamente no Arduino. Dessa forma eu consigo saber diretamente a temperatura. Então eu comecei a derreter os meus primeiros plásticos, né? Vocês conseguem ver ali que caiu um pedacinho ali na mesa aquecida e estava saindo um restinho ali pelo bico. Eu comecei a fazer alguns testes com PLA, só que eu comecei a ter muito problema de entupimento. O meu dissipador de calor ele não estava funcionando tão bem. E acontecia que o PLA estava derretendo ainda dentro do dissipador de calor e entupindo todo o hot end. Ele até conseguia sair um pouquinho pelo bico ali do que um dia foi uma lapiseira e agora era o meu bico de impressora 3D. Só que
saía por muito pouco tempo e logo entupia. Fiz várias tentativas, até o momento que deu um problema. Eu empurrei com tanta força que eu quebrei a extrusora de novo. Bom, e aí, foi uma das minhas penúltimas tentativas aí de tentar realmente fazer um hot end. Cheguei à conclusão de que sem conseguir trabalhar com metal, é quase impossível você fazer um hot end com coisas que você tem em casa. Você precisa ter ferramentas para conseguir trabalhar com metal. Você precisa soldar, você precisa fazer furos com um tamanho muito específico. Você precisa fazer uma garganta, né, que separe o hot end do dissipador de calor, porque senão o calor transfere muito rápido para o dissipador e derrete o filamento ainda lá dentro. Então são tantos problemas que apareceram nas minhas diversas tentativas de fazer esse hot end, que eu cheguei à conclusão que não valia a pena. Eu passei, sei lá, provavelmente 1 mês ou 2 só tentando resolver problemas de hot end de extrusora. E aí eu cheguei à conclusão que não valia a pena, porque o hot end era barato e eu não tinha as ferramentas adequadas para fazer o hot end com o que eu tinha em casa. Então eu realmente ia ter que comprar um hot end. Outra coisa que eu tava tendo é que vocês conseguem ver aí pelo hot end que, apesar da temperatura ali, tá falando que ele tá 208, quando eu pegava o multímetro e media a temperatura do bico, ela tava mais de 270 graus. Por isso que o plástico tá saindo preto, ele tá sendo carbonizado, e essa fumacinha ele se decompondo, além do plástico também estar úmido. Então realmente fazer um hot end é uma tarefa um pouco difícil. Ele precisa ser todo de metal, porque ele tem que distribuir bem esse calor, assim você vai ter uma medida um pouco mais precisa. Porque, por exemplo, como o meu medidor de temperatura, o meu sensor estava do lado de fora e o polímero está pelo lado de dentro, e entre eles dois eu tenho um isolante térmico, a temperatura de dentro está muito mais alta quando a temperatura de fora está a 208 graus. A temperatura de dentro estava mais de 250 e o PLA estava saindo já carbonizado. Então realmente eu precisava trabalhar com metal, eu precisava ter uma ferramenta para conseguir cortar metal e fazer os furos do tamanho correto, fazer toda a estrutura do hot end de metal para que ela funcionasse do jeito que eu estava fazendo ali, mesmo usando o gesso, que é um bom isolante, que estava começando a dar certo, mesmo usando o bico ali, que parece até ser promissor, né? O bico de lapiseira ele estava dando bem certo até. Toda a estrutura precisava ser de metal. O isolante não podia ser o gesso assim, já que ele não estava dando muito certo. Ele só estava dando certo como isolante elétrico, né? Ele estava isolando muito a temperatura. Por dentro estava ficando muito quente, por fora muito frio. Então realmente não deu para fazer um hot end com o que eu tinha em casa. Eu até tentei fazer uns testes ali empurrando o polímero na mão mesmo. Empurrando na mão e botando para imprimir um cubo de calibração ali, só para ver se saía alguma coisa. Só que a impressora entope, o bico fica com uma pontinha ali de PLA carbonizado e nada saía. Então realmente não estava dando certo. Bom, então eu comprei o meu hot end, né? Comprei também pela Shopee, pela fábrica de bolso, a mesma que eu tinha feito algumas compras anteriores, né? Comprei o meu Arduino e o Shield por lá também. Foram muito atenciosos e foi bem barato. Bom, e aí a minha vida facilitou infinitamente, né? Eu consegui uma série de peças que tinha dado muito trabalho para fazer. Cortei aquela pontinha da mangueira que eu tinha um conector de isqueiro e coloquei ela direto no engate rápido ali. Ela também já veio com o próprio sensor de temperatura, né? Então aqueles 3 sensores de temperatura que eu comprei, eu só precisei usar um na mesa aquecida, não precisei usar o do hot end porque ele já veio com o dele. E agora eu não tive mais os problemas que eu estava tendo, né? Fiz uma estrutura ali para ele, só para o novo hot end, né? Já que não tem mais o dissipador de calor, não tem mais aquela ventoinha improvisada. Agora ele tem um cooler próprio e o dissipador de calor também já veio com ele. E aí eu consegui fazer finalmente.
empurrando na mão ainda, porque a minha extrusora ainda não estava funcionando. Apesar do motor estar funcionando, ela não conseguia empurrar o polímero com a quantidade que precisava. Consegui fazer meus primeiros filamentos, né? Bom, aí eu lembrei que eu tinha aquela placa de acrílico que eu estava usando embaixo. Uma placa de acrílico bem grande, né? E acrílico dá pra cortar usando calor. Igual isopor, igual quando você passa um arame quente no isopor. Eu tive a ideia, por que não eu tentar imitar aquela construção de extrusoras convencionais, né? Normalmente é um bloco de alumínio. Por que eu não posso fazer uma estrutura igual a essa, só que de acrílico, por exemplo, que é um material duro, vai funcionar, eu vou conseguir colar ele com a super cola e eu consigo cortar ele facilmente com um arame quente. Então eu cortei, peguei aquele acrílico que veio na própria luminária lá do início, que eu fiz a minha primeira estrutura. A ideia era usar esse acrílico para fazer a porta da frente da impressora, né, para eu conseguir ver o que está sendo impresso. Só que ele não era transparente, né, ele era meio opaco. E aí eu aproveitei que eu não ia usar ele mesmo para a porta da frente, já que eu queria um vidro transparente. E cortei ele, fiz uma estrutura ali de hot end. Como rolamento agora, eu sacrifiquei um hand spinner daqueles que foi moda por um tempo, né, os hand spinners. Sacrifiquei o rolamento de um ali e até a tampinha por onde segurava para fazer o rolamento da minha extrusora. E aí eu fiz uma engrenagem ali também meio improvisada para empurrar o filamento. E quem diria, consegui fazer o princípio ali do que seria a base de um cubo de calibração. Foi a primeira vez que a impressora conseguiu imprimir alguma coisa meio mal e porcamente, mas saiu alguma coisa, né? Dá pra ver que tá com bastante subextrusão. Não está empurrando o filamento com a quantidade de filamento que precisa, e você consegue ver que o eixo X e o eixo Y estão meio trepidando, né? A impressora está meio trepidando, por isso que saiu um cubo meio torto, mas bom, foi alguma coisa, né? Foi a primeira coisa que a impressora conseguiu imprimir. E aí eu peguei e tentei fazer de várias formas diferentes essa engrenagem que fica na ponta do motor da extrusora, para ver se eu conseguia alguma coisa que conseguisse riscar o PLA, né, dar tração nele, né, conseguir atrito nele. Então precisava ser uma engrenagem de metal, e eu fiz uma série de testes até eu conseguir alguma coisa que conseguisse ter um pouquinho de tração. Esses dentinhos, eles são também de uma impressora de papel. Se você abrir ela, você vê que esses dentinhos, eles são que mordem o papel quando você coloca uma folha para imprimir na impressora. Só que mesmo assim, eu fiz ele e preenchi o resto com Durepox, e você vê aí o que aconteceu, né? Ele escapou e destruiu o Durepox que estava embaixo, porque a pressão da mola que eu coloquei era muito alta para conseguir dar uma tração no PLA. E aí eu tentei outras versões, né? Coloquei uma bucha ali também. Tentei soldar um fio rígido de cobre para tentar soldar nessas plaquinhas de aço ali, para tentar fazer alguma coisa parecida com aquela engrenagem que tem no motor de extrusora. Bom, e às vezes eu conseguia fazer dar certo, às vezes não. Até essa hora aí que eu coloquei esse guia. Eu coloquei um guia para ele passar, o filamento não escorregar nem para cima nem para baixo, passar só ali na região que eu queria que ele passasse, para ele conseguir ser arrastado pelo motor da extrusora. E aí finalmente eu consegui montar essa extrusora. Meu primeiro protótipo ali, cheio de super cola e ponto de solda e com estanho ali de fio rígido, foi um baita de uma gambiarra para fazer isso funcionar. E aí eu consegui fazer o filamento sair lindamente pela primeira vez nessa impressora.